Bom, hoje então é dia da gente responder as últimas perguntas que vocês deixaram para mim no último vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Tem mais de um mês, acho. Bom, vamos lá, bastante coisa para responder. Vou começar aqui pela pergunta mais antiga, que é a do sommelier de fofoca. Ele tá me perguntando se eu já li a série arturiana do Howard Pyle. Eu acho que aqui no Brasil nunca foi traduzido tudo, né? Eu me lembro de ter lido jovenzinha o primeiro volume, que é, acho que Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda mesmo. A questão do Pyle é que ele reconta essas histórias, acho que ele tem outras histórias medievais também, mais voltado para o público infanto-juvenil. E, salvo engano, sai pela Zahar. Aliás, sai pela Zahar. Só que eu acho, posso estar enganado, vocês me corrijam aí, que eles só publicaram 2 volumes, né, o Rei Arthur e um livro sobre os Cavaleiros da Távola Redonda, especificamente, de capa verde. São 4, na verdade. E eu acho que só saíram 2 até o momento, e a Zahar, né, publica quando quer, né? Vide Os Três Mosqueteiros, né? Que demorou, sei lá, uns 30 anos para eles completarem a coleção. Mas é isso, é divertidinho, tá? É mais voltado assim pra uma coisa de aventura, para chamar a atenção do público infanto-juvenil. Eu gosto, tá? Então o pessoal me perguntando por onde deixar as perguntas. É que eu acho que tem um pessoal que faz as perguntas no Instagram e traz pro YouTube. Podem deixar aqui para mim mesmo, nos comentários deste vídeo. Aí no mês que vem eu recolho estas perguntas e respondo, tá? A Déia Silveira tá me perguntando se eu tenho intenção de ler também a trilogia da Névoa, do Zafon, que, salvo engano, também é infanto-juvenil, né? Então, a gente está lendo O Cemitério dos Livros Esquecidos no Apoia-se. Nós estamos no segundo livro, aliás, que é O Jogo do Anjo. Quem tem interesse é só se tornar apoiador. Você vai acompanhar a leitura com a gente no Instagram, tá? Nós vamos passar o ano inteiro, né? Se eu não pegar gastura, eu acho bem difícil, porque o Zafon é maravilhoso. Quem sabe mais pra frente? Eu não tenho planos para as próximas leituras, gente. Não sou tão organizada assim, sabe? Os únicos livros que eu tenho certeza de que serão lidos ao longo do ano são os livros dos clubes e os livros do Desafio dos 12 Livros para 2026. Os demais, eles vão surgindo, tá? Eu acho que eu vou pronunciar errado o nome deste perfil aqui, ó. Xie Elian tá me perguntando se eu já li Diana Gabaldon, é a autora do Outlander, né? Então, não li e sinceramente não tenho interesse. Acho que eu tenho mais interesse em ver a série do que em ler esses livros. Eles são enormes, né? Ah, não sei, gente. Essas séries que são muito longas, eu tenho que ter muita motivação para pegar para ler, né? E a última que eu peguei não foi uma experiência muito legal, que foi a Roda do Tempo. Eu não tive elan para terminar aquilo ali. Então, sinceramente, não sei não. Tá? Pode ser que mais pra frente eu mude de ideia. Mais de uma pessoa me perguntou até quando a Masterclass vai ficar à venda. Gente, a Masterclass é eterna, tá? Ela tá disponível para todo mundo a qualquer momento que você tiver vontade de desenvolver mais o seu hábito de leitura. A Masterclass está disponível para vocês, tá? O que aconteceu foi uma mudança de preço. Houve o preço promocional, né, do primeiro mês de lançamento, e agora já está ali com o preço normalzão que vai ficar até o próximo reajuste que eu posso fazer. Que a gente vai segurar o máximo possível, tá? São mais de 9 horas de conteúdo e o preço tá bem tranquilinho. Além dessas 9 horas do curso mesmo, da Masterclass, você ainda tem as resenhas extra que eu tô colocando lá. Os livros sobre livros estão lá agora. O Como Ler Livros do Mortimer Adler já está lá, não está mais disponível aqui gratuitamente. E tem alguns outros livros, né, vídeos, aliás, que eu vou colocar lá também. Então, para você que quer focar em hábito de leitura, desenvolver seu hábito, ler melhor, bora fazer a Masterclass. O que pode acontecer também mais para frente, mas aí eu vou avisar vocês, é eu, né, atualizar algum vídeo, acrescentar algum outro, tá bom? Mas ele tá lá disponível para vocês, dá uma olhadinha na descrição, vou deixar link, tá? A Renata tá me perguntando se eu pretendo continuar lendo Contos de Colimá, do Shalamov. Eu tenho um vídeo aqui no canal para o primeiro volume, são 5 ou 6, agora já não me lembro. E não está no meu radar agora, tá, Renata? Quem sabe mais pra frente. Vocês também podiam facilitar os nomes dos perfis de vocês, hein? Este aqui é o Casque FD 3HS, tá? Tá me perguntando assim, ó, Tati, o que você acha do conteúdo literário atual aqui no YouTube e se eu acompanho algum canal literário? Eu acompanho alguns, mas eu não vejo todos os vídeos, né? Hoje em dia, meu tempo é muito limitado, assim, para eu parar e assistir vídeos longos. Então, geralmente eu vejo, né, os vídeos que eu gosto on the go, né? Tô dirigindo, boto lá o som ali para eu ouvir, ou
Tô lavando uma louça, bota ali para ouvir também. Agora, parar para assistir vídeos tem sido mais difícil ultimamente, principalmente depois que eu me tornei mãe. Então, eu me tornei bastante seletiva por causa disso. O que acontece? Eu sou inscrita em diversos canais, mas eu acabo assistindo aquele assunto que me interessa, aquele vídeo sobre aquele livro que me interessa. Que é um movimento que eu sei que vocês fazem aqui com o TLT também, né? As estatísticas me mostram que a maioria das pessoas que assistem o canal assistem os vídeos que lhes interessam. Vocês não acompanham o meu canal como se fosse uma novela, né? Tem muita gente que tem o hábito de assistir todos os vídeos de quarta, os vídeos de domingo, e me procuram quando, né, pulo algum desses dias para saber se eu tô bem, se eu tô viva, né? E tá tudo bem. Mas é só a vida me engolindo mesmo, tá? Eu acredito que daqui a um tempo, né, quando o Zé estiver na faculdade, eu consiga voltar a acompanhar direitinho todos os canais que eu gosto. Eu sou bastante seletiva com relação ao conteúdo literário, tá? Eu gosto de vlogs, então esses canais que fazem vlogs tranquilinhos, ali mostrando os livros, eu adoro esse tipo de conteúdo. E como quem me acompanha há muito tempo sabe que eu só levei pedalas na minha vida, né, de criadores de conteúdo, que eu ajudei, né, recomendando, deixando link, não sei o que lá, então é muito difícil eu deixar algum link de alguém e dizer, ó, gente, vai lá conhecer que é legal, tá? Então, quando acontece, é porque a seleção tá realmente, né, a minha curadoria tá porreta, você pode entrar nesses canais. Neste exato momento, eu não consigo te recomendar nenhum, tá? Que eu já não tenha recomendado anteriormente, tá bem? Talvez ao longo deste próprio vídeo eu recomende alguém, vá saber. Tem algumas perguntas que eu já respondi, tá, pessoal? Então, pra gente, né, agilizar aqui um pouco o processo, o Xie Elian apareceu aqui de novo, tá me perguntando se o Marcondes é o cara do Memórias do Subsolo. Deve ser, né? Perfeito! A Hannah Saraiva tá me perguntando o que eu achei da edição da Montanha Mágica da Penguin. As avaliações na Amazon estão bem ruins a respeito da edição. Vamos dar uma olhada? Eu comprei essa edição para bater, sabe? Porque a gente vai ler este livro no clubão e eu não queria usar aquela minha edição da Nova Fronteira, que foi a que eu li, tem vídeo aqui no canal. Eu queria uma edição realmente para poder rabiscar e, enfim, sambar bastante. Então acabei comprando essa. Mas não mexi nela ainda. Vamos dar uma olhada aqui nas avaliations. Ó, tá em promoção por R$56. Isso já diz alguma coisa, né? Não deu certo esse projeto aqui, hein? Ah, pessoal falando que tá soltando páginas. Ah, não tenho dúvidas. Edição péssima, textos do pós-fácil não vão te acrescentar em nada na leitura. Poxa, edição não aguenta ser aberta. Caramba, esses livros que ficam muito gordinhos, né? Eles deviam dividir em dois, como eles já fizeram com vários, né? Com Miseráveis, com o Dom Quixote. Aí quando falta dinheiro, gente, faz de qualquer jeito, né? As gráficas também estão sem dinheiro, então a cola é de péssima qualidade. Gente, o mercado literário tá periclitante ultimamente. Vocês não estão entendendo. Eles estão sucateando o produto e cobrando um preço absurdo para o consumidor final. Realmente a escolha de não terem feito em 2 volumes com boxezinho, né, já diz muito pra gente, tá? Vamos voltar para as perguntas. Cadê, meu Deus? A Hannah ainda tá me perguntando se eu fiquei com os cachorrinhos que eu mostrei em um dos vlogs. Eu fiquei com um deles, nós ficamos, né, com um deles que é o Barão, né? Então nós temos uma famíliazinha, né? O Duque, a Cida e o Barãozinho, que já tá maior que a Cida. Os outros nós deixamos disponíveis para adoção. Todo mundo foi embora já faz tempo. Mas foi gostoso, ter aquele monte de cachorrinho em casa, gente. Muito fofo. Dá trabalho mesmo, fofura. A Juliana Campana tá me perguntando se eu já li o Let Them, né, o Deixa Pra Lá, da Mel Robbins. Eu ainda não li, mas esse é um livro que a hora que eu pegar pra ler, eu vou ler rapidinho, viu, Juliana? Eu gosto muito da Mel Robbins. É uma das criadoras de conteúdo de TikTok que eu gosto de acompanhar. Ela tem um podcast interessante também, chama um pessoal bacana, eu gosto. Mas é autoajuda, tá bom, então não assista. E tem outra coisa também, eu gosto da voz dela e da dicção. Então, pra, treinar listening, fica a dica aí pra vocês. Ó, Blackjack Matsumoto tá dizendo aqui que caiu na risada quando descobriu o sobrenome do meu marido, né? Que é Moisés, né? Isso aí, ó, é providência divina. Eu pedi um e Deus mandou, além do marido, um Moisésinho, né? Que é o nosso bebezão. O pessoal me perguntando se eu tenho intenção de voltar a ler livros sobre ateísmo. Gente, eu já passou essa fase, não vou reler aqueles livros, tá ótimo. O João Pedro diz o seguinte, ó, Tatiana, morro de vontade de saber sua opinião sobre música clássica. Aí sempre tem os chatos que corrigem a gente, né? Não é música clássica, é música erudita, tá bom.
Me lembro que mencionou uma vez em alguma sinfonia de Brahms, adoro Brahms, tá? Em uma de suas resenhas de Scruton, e então era no vídeo sobre a beleza, né? E desde então sou curioso para saber se escuta esse tipo de música de vez em quando. Uso bastante, inclusive, não é de vez em quando, não. Gosto do Brahms, e você quer saber quais são os meus compositores favoritos? Gosto dele, gosto do Mozart e gosto do Beethoven. Gosto muito do Vivaldi também. Chopin também acho maravilhoso. Os demais eu conheço pouco, tá? Esses que eu falei pra você eu conheço muita coisa. Minha mãe ouvia muita música clássica quando eu era criança. Aliás, ela ouve até hoje. Mas eu cresci, dia de faxina era dia de ficar ouvindo os discos da minha mãe, sabe? Ela limpava a casa com aquilo ali no último volume, então eu fui treinada, digamos assim, desde criancinha. Patricinha3467 está me perguntando o seguinte, ó, sei que não é foco do canal, mas você não pensa em ler algo relacionado, como biografias de bandas que gosta e trazer resenha pra gente poder alimentar o assunto sobre músicas, né, aqui no TLT, sem precisar ficar colocando trechinhos. Eu tenho algumas biografias de cantoras e de bandas que eu gosto, realmente eu preciso começar a trazer essas resenhas aqui pro canal. Ó, meu amigo Patrick aqui tá lembrando da época que a gente trabalhou junto. A gente trabalhava numa... Eu nem sei se existe aquela escola ainda, né? Se chamava IASIG. E aí ele tá lembrando que eu indiquei... Quando eu saí da cultura inglesa, eu indiquei o Patrick pra ficar no meu lugar. Patrick é um baita de um professor, tenho quase certeza que ele dá aula particular também. Não sei se ele tem agenda. Mas então, IASIG, realmente, eu fiquei um semestre lá e, meu Deus do céu, nosso maior problema ali era a organização da escola mesmo. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha que levar o nosso próprio aparato para limpar o quadro branco, sabe assim? A gente ia comprar nossas próprias canetas. O quadro branco era daqueles já bem gastos, sabe? Que a gente tinha que limpar com sapólio. Meu Deus, que fase. E a escola nem estava caindo aos pedaços, não. Eu não sei, é um tipo de economia burra, né, que se faz aí em alguns estabelecimentos que eu nunca vou entender. Cara, isso já deve fazer uns 20 anos, hein, Patrick? Ó, vários meninos deixando comentários aqui, ó. Pra você entender o que eu tô falando, você tem que ver o vídeo anterior. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Na área de comentários, né? A maioria deles tá dizendo assim pra mim, é verdade, eu nunca comentei, né? Manda um oi de vez em quando, só pra gente saber que vocês estão aí. Pessoal dizendo que gostou do arco de podcasts, né? A gente fez, eu me senti, sei lá, a Britney fazendo turnê, né? Eu fui a vários podcasts aí dos últimos tempos. Então, tem participação nova relativamente lá no Vilela, também no Inteligência Limitada. Tem participação também no Senso em Comum, com o Morgenstern. Participei de algumas lives também com amigos meus aqui do YouTube. Então, tem bastante conteúdo de Tatiana fora do TLT, se vocês quiserem ouvir conversas boas por aí, tá? O Vladson Filho tá me perguntando sobre hábito de leitura. Acha que o uso do Kindle, por exemplo, amplia possibilidades de leitura? Eu acho que sim. Não por preço, porque tá absurdo, né? Aquilo que eu falei para vocês, o mercado literário tá abusando da nossa boa vontade. Tem livro que é mais caro no Kindle do que físico, sabe? Então, assim, perderam a noção grandão. Aí, por mais que você ouça os editores dizendo assim, não, mas é porque a tradução, é porque, né, a transformar um livro físico em... Nossa, que difícil, né? Então, pelo preço, o Vladson, não tá compensando mais. Antigamente, né, a gente falava assim, não, vamos comprar porque é mais barato. Hoje em dia já não é mais assim. Então é mais uma questão de praticidade. O Kindle quase não pesa, né? Você bota na bolsa, na mochila ali, vai para cima e para baixo, sobrou um tempinho você pega, lê um pouquinho. Então nisso ele ajuda muito. Mas aí você continua a pergunta, ó, livro físico traz uma outra experiência de leitura? É diferente, né? O ato de pegar um livro, folhear, eu sambo meu livro inteirinho, né? Eu gosto de ter as marcações também. Ah, mas dá para marcar no Kindle? Não é a mesma coisa. A nossa relação leitora aqui com o livro na mão é diferente com o analógico do que com o digital. Mas eu acho que o Kindle é uma ferramenta excelente para esses momentos, né, em que você está fora de casa, precisa, né, continuar sua leitura, né, está desenvolvendo o hábito de leitura, não tem ainda, né, esse hábito de estar ali numa sala de espera, né, em vez de ficar ali scrolling, né, na rede social, você abre lá seu aplicativo do Kindle e continua sua leitura. Então, pela praticidade, sim, ele te ajuda a manter o hábito, mas é uma ferramenta. Para mim, tá? Eu não sei, eu não conheço ninguém que tenha substituído a biblioteca de casa pelo Kindle. Se você fez isso, conte pra gente como foi a sua experiência, ou como está sendo, né? Pessoal, tem bastante gente comentando aqui a coincidência do sobrenome do meu marido, e tem uma outra coincidência que eu acho um barato,
que é o fato dele fazer aniversário no dia 24. Eu também faço 24, só que para mim é novembro e para ele é abril. E o Zezé nasceu no ano de 2024, então nós três, né? Numerologia explica isso daí. Gabriela me perguntando se tem algum esporte que eu acompanho. Não, já acompanhei, mas meu Deus, não é para mim. Eu gosto de ver uma coisa ou outra quando tem Olimpíadas, mas nossa, muito raro mesmo. Pessoal dizendo que está tentando encontrar tópicos da ideologia de direita que eu coloco nas minhas resenhas e não está conseguindo achar. Gente, é um desafio. Falei para vocês, ó, façam uma lista. Eu consigo fazer a lista aqui certinho de tópicos da agenda de esquerda que todo mundo coloca nas resenhas. Quer ver? Semana retrasada eu fiz um vídeo sobre o Democracia, um Deus que Falhou. Ai, porque resenha de livro de direita. Falei, tá bom, vou fazer um de um livro de esquerda. Aí fiz um vlog sobre aquela bomba do como as democracias morrem. Gente, eu teria vergonha de ser de esquerda e recomendar aquele, porque ele é ruim. O livro péssimo, meu Deus, e é ruim assim a escrita. Os argumentos são infantis, assim. Bom, enfim, li por recomendação de vocês mesmo. Aí vem o pessoal assim, mas esse não vale. Se tinha que ter lido, aí bota lá os nomes. Não, eu vou ler aquilo que vocês me recomendaram. Vocês me passaram anos me recomendando este livro. Aí não tá bom, né? Por que este assunto, né? Porque o pessoal sempre diz assim, você reclama da ideologia da esquerda, mas você fala muito de ideologia de direita nas suas resenhas. Resenhas de livros normais, vamos lá. Sem ser livro de não ficção de direita. Cadê ideologia de direita nas minhas resenhas? Eu estou esperando. E volto a repetir, eu consigo fazer uma listona de tópicos da esquerda em resenhas que o pessoal faz por aí. O pessoal confunde muito as coisas, sabe? Quando você está falando de um livro, você está falando do livro e acabou. Esse negócio de ficar tentando catequizar os outros, acho... bom, enfim. Eduardo Oliveira me pergunta se eu gosto de Alanis Morissette. Gostava quando eu tinha 12 anos, mas aí eu cresci. A Kátia Cristina tá me perguntando se eu gosto de canais de narração em voz humana de histórias de ficção. Gente, ela até me recomendou alguns aqui. E eu vou ver o que é isso, tá, Kátia? Não, eu não conheço. Não é canal de audiobook, não, né? Eu vou dar uma olhada. Pessoal me perguntando se eu já li Uma Vida Pequena. Eu não sei porque que esse livro voltou a aparecer. Tem muita gente assistindo. Tem resenha aqui no canal. Esse livro é péssimo, na minha opinião, tá? Tem gente que ama de paixão, mas pra mim não funciona nem um pouco. Achei horrível. Tá lá a resenha. Ó, essa é uma pergunta que seria facilmente respondida se você voltasse ao vídeo e ouvisse novamente, porque não foi isso que eu disse. Mas vamos lá, Tati, queria deixar uma pergunta para o próximo vídeo. No seu vídeo sobre a adaptação de Wuthering Heights, o filme, você comentou que o autor seria a pessoa mais adequada para falar sobre as intenções do próprio livro. A gente está falando de uma autora do século XIX, o que eu disse é, se a pessoa não deixou por escrito qual é a intenção do livro, e se a intenção não está absolutamente clara no texto, não tem por que a gente ficar discutindo, o que ela quis dizer aqui. Se ela não deixou por escrito, a gente fica, né, meia hora de aula só discutindo isso daí, à toa, né? Já em outro momento, acho que na entrevista com o Vilela, você mencionou que a intenção do autor seria uma noção ultrapassada. Jamais usei este termo. E que o leitor, se perguntar sobre essa intenção durante a leitura, não seria algo relevante. Mas não é mesmo, tá? Então, assim, não é ultrapassado. Se o autor deixou por escrito qual é a intenção dele de um texto, joia. Agora, se não deixou, é a gente elucubrando. Eu achei muito engraçado que muita gente disse assim para mim, até parece, né? Aula de faculdade nunca se comenta sobre a intenção do texto. Meus parabéns, tá? Mas durante a minha graduação eu tive inúmeras aulas em que a gente lia lá um continho, é para matar tempo, né? Você lê um conto, aí você fica o restante das 2 próximas horas só discutindo cada minúciazinha do conto e qual é a intenção do autor em usar este termo e não aquele. Vocês nunca tiveram uma aula assim? Parabéns para os professores, tá? Vocês melhoraram muito. Vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de pegar um texto e ler inteirinho com os alunos em sala de aula é uma gastação de tempo à toa. É a mesma coisa que botar um filme pro cara ver. Deixa o cara ler o conto quieto em casa e depois você só pontua ali, sabe, os pontos importantes. Mas não é questão de ser ultrapassado, não é questão de ser irrelevante mesmo. Se o autor não deixou numa carta, num diário que ele quis dizer, se ele não colocou na introdução do livro, não é relevante. Você pode ficar discutindo, não, mas o que significa a cor verde aqui? Aí você vai no dicionário de símbolos, entendeu? Você se entende ali com aquilo, mas o autor quis dizer isso aqui. Pra mim é perder tempo, tá? Fiquem à vontade aí.
O Gil Fidelis dizendo que ouve Xadê na academia. Cara, como é que você consegue fazer as repetições ali? Ouvindo uma musiquinha tão tranquila. Achei inusitado. Ó, tem muita pergunta repetida. Se eu não estou respondendo a sua pergunta, é capaz de eu já ter respondido nos vídeos anteriores, tá? Então, tem, inclusive, gente, isso aqui me deixa um pouco preocupada, sabe? Tem perguntas que eu respondi no vídeo anterior. E você deixou essa pergunta no vídeo anterior, sabe? Isso me deixa assim meio... Primeiro que se você não viu aquele vídeo inteiro e deixou a pergunta mesmo assim, né, qual é a chance de você assistir a este vídeo e ver a sua resposta? Eu fico assim meio... uma situação meio esquisita, sabe? Nossa, o João Vitor me desbloqueou aqui uma memória. Vamos lá, João Vitor 49. A pergunta dele é o seguinte: Tati, quero fofocar. Queremos todos. Vamos lá. Lembro que você participou de um vídeo com a Jut Jut numa campanha de mulheres no YouTube. Que ano foi isso, hein, João Vitor? Você tá com a memória melhor que a minha. Deve ter sido 2017, 2018, faz muito tempo. Mas esse vídeo sumiu, graças a Deus. Apesar de outros desse projeto, continuarem no ar. É porque eu sou fascista, né? Tem isso. Gosto muito das duas e lembro de ficar bem empolgado com a ideia de vocês conversando. Mas aí, de repente, a Jut chamou aquela outra menina chata, mesmo nome que o seu, e você só falou por 2 segundos. Foi ótimo aquilo ali. Qual é o lore por trás desse momento? Um abraço. Então vamos lá. Primeiro, eu gostava desse canal, eu assistia, mas acho que na época todo mundo assistia também. Tinha um ou outro assunto que me interessava, a maioria não interessava não. Mas mesmo assim, a gente já tinha o hábito de acompanhar ali, bonitinho. Acho que esse canal fez muitos, acho que foi um dos maiores canais do YouTube naquela época, tá? A gente tá falando de 2014, 2015, tá? Então tá, essa moça tinha um namorado, que eu acho que não aparecia nos vídeos, e esse menino assistia o meu canal, gostava muito. Então, quando houve essa campanha aí de mulheres, não sei o que lá, eles me chamaram para participar de um episódio e a pauta era ter mais de 30 anos e ter um canal no YouTube. Eu fui preparado para falar sobre isso. Aí, quando eu chego lá, tinha uma outra moça que tinha um canalzinho que tinha acabado de surgir, uma moça insuportável, tá? Você chamou a outra garota de chata? Essa garota eu tenho um problema pessoal com ela, mas a outra que tava lá é que eu achei insuportavelmente chata. A Jujut eu tinha muito respeito. Se aquilo ali tivesse continuado, acho que parou na hora certa, sabe? Soube parar na hora certa. Mas então, a ligação era com o rapaz, era o namorado dela que gostava do meu canal, lia muito e gostava de acompanhar o TLT. E aí eu acho que por tabela ela também acabou assistindo qualquer coisa e quando surgiu essa oportunidade eles me chamaram. Ótimo. Isso aí aconteceu dentro do YouTube mesmo, que ficava perto da Estação da Luz, assim, um lugar horrível, meu Deus do céu. Uma biboca, sabe? E parecia um galpão abandonado, assim, do lado de fora, mas o YouTube funcionava lá dentro. Então, assim, me embrenhei ali para chegar lá. Na época eu morava no Rio de Janeiro, então houve um deslocamento, assim, com dificuldade. Se eu morava no Rio, devia ser 2015, né? Só podia ser 2015. Então, e aí chego lá, essa moça que era a principal, né, a dona do canal e tudo, ela tava, assim, numa coisa, num cansaço, sabe? Eu não sei se ela é sempre assim, sabe? Uma languidez, assim, um saco cheio. E aí você vê isso, ó, na hora já não bate. Poxa, me esforcei para vir até aqui para... Beleza. Aí a outra chatona chegou depois, super empolgada, assim, parecia que ela tava no carnaval. Aí puxou um pouco a outra, né? O santo bateu ali, o meu não bateu com o de ninguém. Aí falei, ótimo, né? Que bom, elas puxam aí o assunto, a gente vai embora. Só que de repente, um programinha que era para ser sobre mulheres acima de 30 produzindo conteúdo, e aí quando perceberam que o santo não tinha batido comigo, chamaram essa garota que era da produção. A menina tinha 20 e poucos anos. Fez muito sentido, né? Aí já quebrou a pauta na hora, virou um negócio assim de umas perguntas que não tinha nada a ver e me cortaram em absolutamente tudo. Foi maravilhoso. Eu fiquei com uma cara de tacho o tempo todo ali, tentando falar alguma coisa e não conseguindo. E as três, assim, muito empolgadíssimas, tá? Falei, ótimo, que experiência maravilhosa.
E aí chegou a hora do almoço, né, a gente foi comer numa padaria que tinha ali perto, né, você tinha que fazer o trajeto a pé para chegar lá. E nesse trajeto, essa outra moça aí, ó, veio falando do meu lado, assim, e graças a Deus eu não vou lembrar exatamente o que foi que ela me disse, mas ela diminuiu o meu trabalho, dizendo assim, olha só, já faz tanto tempo que você tem, né, esse canal, e tem, na época acho que eu devia ter uns 300 mil inscritos, né, eu já tinha, sei lá, 5 milhões. Ela tava meio que me desmoralizando, assim, sabe, diminuindo o meu trabalho, não tá dando certo, né, quase 10 anos de canal aí. E aí aquilo foi, sabe, me dando um mal-estar, que eu falei assim, se eu não falar agora, eu vou ficar doente. Eu virei pra ela e falei assim, então, que coisa, né? Ela tinha uma coluna na revista Cláudia. Eu falei, quem será que ainda compra a revista Cláudia? Eu lembro da minha avó assinando essa revista. Hoje em dia, quem será que lê essa revista, não? Morreu o assunto na hora, né? As outras pessoas estavam andando um pouquinho à nossa frente. Ela foi ali, ó. Fiquei pra trás. Ah, um alívio. Sabe, achei inconveniente pra caramba a pessoa me diminuindo do meu lado. Não conhecia meu trabalho e tava ali. Enfim, almoçamos, tiramos umas fotinhas, não sei o que, ela foi embora. Um alívio imenso. Agora vamos a essa figura que você chamou de chata e que tem o mesmo nome que o meu. Falei pra você que eu tenho um problema pessoal com ela, mas antes de ter o meu problema pessoal com ela, eu tinha observado algum comportamento que não estava me agradando. Não era o tipo de pessoa com quem eu gostaria de andar. A gente falou do Patrick aqui, tinha uma menina que trabalhava com a gente, esqueci o nome dela agora, e ela dizia um negócio que eu achava fantástico. Ela dizia assim, ó, bolinha anda com bolinha e quadradinho anda com quadradinho. Quando bolinha tenta andar com quadradinho, e eu guardei isso aqui eu devo ter ouvido essa história dela aí quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, guardo até hoje, porque é a coisa mais certa da face da terra. Eu acho que era a mãe dela que falava isso pra ela. Bom, enfim, essa figura aí agora que você chamou de chata. Então, nos primórdios dos canais literários, né, existia um canal de um rapaz que um belo dia quis empreender e transformou o canal dele num canal coletivo. Quem é das antigas já sabe de quem eu estou falando. Eu acho que ele se arrepende até hoje disso. Se fosse eu, teria me arrependido. Então chamou vários amigos ali, acho que o namorado dele na época também, essa menina estava envolvida também. Então fizeram ali um canalzinho coletivo para ter vídeo todo dia. Eu acho que na época isso foi muito bom no início. Mas você via que era um pessoal assim que não tinha o mesmo jeito dele para criar, né, o conteúdo. Era um pessoal que a gente acabou acompanhando meio que por tabela, porque a gente gostava dele e acabava vendo os outros vídeos. Essa menina aí era despebitada, diferente, né? E ela se monta em cima de uma escritora que é tia dela, não, uma escritora que se suicidou, tá? Vocês já sabem de quem eu estou falando. Então é aquela coisa de se promover em cima desta, né, escritora aí. Na época, assim, acho que não tinha um vídeo que ela não dizia de quem ela era sobrinha, sabe? Então tá bom, nossa, olha como você é descolada, né? Tá ótimo. Mas ela tinha um jeitão assim que chamava atenção também. Só que tinha um pessoal que trabalhava ali com eles que era insuportável. Uma menininha que era fã do Tim Burton, sabe? Ela me irritava porque ela chamava o Tim Burton de Tim. Eu já acho Tim Burton chato pra caramba, bom, enfim. E tinha um outro cara mais velho também. Então, assim, era um grupo de pessoas e tinha um menino que dizia que gostava muito do meu trabalho. E eu acho que ele entrou depois. Era um menino super fofo. Depois de um tempo, ele e essa criatura em comento abriram um outro canalzinho. E eu não sei se se sustentou depois que eu parei de acompanhar por causa do meu problema particular que tive com ela, quando ela já estava fora do canal coletivo, trabalhando só com esse menino. Quando esse canal coletivo ainda funcionava e eu ainda tentava fazer parte da galera, porque eu me esforcei por um tempo, tá? Então fui até esse negócio com a Jujute aí, que eu não lembrava, né? Mas enfim, essa menina trabalhava na produção do YouTube na época. Gozado que ela não moveu uma palha para ajudar os booktubers, né? Enquanto ela trabalhou ali. Mas tudo bem. Ela é maravilhosa. Eu acho que até hoje, se ela produzir conteúdo ainda, deve ter uma fanbase aí enlouquecida com ela, que ela é incrível. E é sobrinha da escritora lá, então, meu Deus do céu. Teve um dia que o chefe do canal me chamou para fazer uma participação e eu fui, mas assim, fui. Fiz ali, participei dos videozinhos que eles tinham proposto, passei um dia com eles, eu tentei, tá? Eu ainda estava tentando. Pouco tempo antes, houve um ocorrido no canalzinho deles. E por este ocorrido, eu olhava para essa menina e eu falava assim, cara, é uma bolinha e eu sou um quadradinho. Não quero ter nada a ver com essa pessoa. Mas mesmo assim,
eu fui até lá tempos depois participar dos vídeos com eles. Então tá, vamos falar deste evento X que aconteceu anteriormente. O canal tinha sempre vídeos, agora não vou lembrar que dia da semana, mas saía às 10 horas da manhã. E era um horário que eu estava me arrumando para almoçar super cedo, para ir para o trabalho. Era um dia que eu trabalhava só tarde e noite, não tinha turma de manhã. E aí era o horário que eu ligava o YouTube, via o vídeo novo deles e pronto. Só quando deu o horário certo, surgiu um vídeo muito esquisito. Parecia que eles estavam assim num muquifo. Era só o dono do canal e ela, sentados num sofá, uma parede descascada, que eu não sei, eu gostaria muito de acreditar que era uma casa em reforma, sabe? Mas era assim um lugar tenebroso e você via. E aí assim, era um vídeo totalmente nada a ver, um assunto assim, sabe? Era tudo, tava tudo errado naquele vídeo. E falei, cara, como assim? Eu tinha um contato do menino, né, do dono do canal. Na hora eu falei para ele, tira esse negócio do ar. Eu não sei o que aconteceu, mas não, olha só, você criou um projeto para incentivar a leitura de jovens. Você lida com crianças, adolescentes. Esse é o seu público. Eu não sei o que deu na cabeça de vocês para fazer esse vídeo, mas eles estavam assim, naquela situação, vocês já entenderam. E assim, 10 minutos depois o vídeo sumiu. E eu não toquei mais nesse assunto, ficamos sem vídeo naquele dia. Se você viu esse vídeo também, você sabe direitinho do que eu estou falando. Mas eu encontrei esse pessoal numa Bienal do Livro depois, e aí eu conversei com o namorado dele, e pouco tempo depois desse ocorrido. Eu falei, nossa, o que foi aquele vídeo? Né? Porque com ele mesmo eu não tinha conversado. E aí ele falou pra mim, não, falei, foi ideia da outra louca lá. E aí me contou, né, mais ou menos o que tinha acontecido, e falei, tá bom. Fiquei com esse ranço, era só um ranço. Mas aí, anos depois, uns 2 ou 3, né, eu fiz a minha tabela de preços, né, abri meu canal para publi, comecei a trabalhar com autores independentes, então as pessoas queriam que eu fizesse resenha dos livros dela, eu mandava esta minha tabelinha de preços, não era um Media Kit, eu não queria fazer, não queria, era isso, ó. Estão aqui os meus números de pessoas que assistem canal, né, não sei o que lá, e aqui está o valor. Era isso, era uma deve ter essa planilha para vocês acharem aí no Google Imagens até hoje. Só que, né, cuidado, porque aumentaram zeros ali, tá? A campanha de difamação começou em 2018, mas um pouquinho antes das eleições, por causa dessa tabela. Mas assim, antes de eu ter tido este problema com tabela, e este problema foi criado por escritores que haviam me pedido orçamento, eu mandei como de costume, só que algum espertão resolveu aumentar zeros e dizer que eu estava cobrando preços abusivos. Ótimo, sem problema nenhum. Mas antes disso, uma tabela minha já estava circulando em grupo de, acho que era Facebook na época, de criadores de conteúdo. E essa menina me mandaram os prints depois, tinha falado absurdos a respeito da minha tabela. Aí era a minha tabelinha mesmo, com os valorizinhos que eu cobrava. E assim, era um chat ali em que ela tava acabando comigo, me chamando de prepotente pra baixo. Era um negócio assim que você falou, cara, e todo mundo no kkk, inclusive aquele menino lá que me amava, né? E aí, no meio da conversa, o que eu tinha entendido que aconteceu? Alguém se passou por um escritor me pedindo orçamento. Você já entendeu quem foi? E aí eu mandei meu orçamentozinho e isso virou motivo de chacota naquele grupinho. Um monte de gente que quando me via em Bienal vinha tirar foto comigo, me abraçava, não sei o que, ela já tava lá, entendeu? Ridicularizando minha tabelinha de preços. Então eu não fiz nada. Eu não fui pro Twitter reclamar, não fiz barraco, não falei com ninguém. Eu simplesmente bloqueei todas essas pessoas no meu Instagram. Essa figurinha também. Dali um tempo, eu recebi do nada, sabe? Recebi um e-mail dessa pessoa, assim, um dramalhão mexicano. Esse e-mail tá guardado até hoje. Eu não li, tá? Mas o primeiro parágrafozinho já dava pra ver o tom, era ela dizendo qualquer coisa tipo, não acredito que você me bloqueou, não sei o que, sabe? Tipo, uma decepção, assim, sabe? Uma pessoa que eu amo tanto, esse tipo de coisa. Né? Não terminei de ler o e-mail, segui minha vida, mas assim, segui minha vida. Eu tenho um negócio que quando pessoas que não são relevantes para minha vida no fim do dia, ou seja, não são minha família, né, fazem esse tipo de coisa comigo, eu descarto muito fácil. Então assim, ó, segue sua vida, eu sigo a minha, e é óbvio que eu não falei uma palavra sobre nada do que tinha acontecido, essa pessoa tava lá fazendo drama no Twitter, não sei lá o que. Então assim, é um grande dane-se, não é mesmo?
Isso aconteceu lá em 2017, 2018. Esse evento Jut aí foi 2015. Eu me lembrei que eu fui do Rio, então tem que ter sido 2015. O evento participação em vídeo, né, no canal coletivo, acho que foi 2015 também, porque eu me lembro do deslocamento ser longo. Então acho que eu fui do Rio. O que mais? O menino lançou um livro, eu fui no lançamento, sabe? Li o livrinho, achei o livro muito bom na época, para a YA, tá? Dentro da seara dele, era um livrinho muito bom. E é um povo que também, né, se refestelou quando do meu cancelamento. Essa criatura aí, tempos depois, porque assim, como é que esses prints chegam até mim? Porque as pessoas se sentem tão confortáveis em falar merda quando elas acham que elas estão em grupos fechados, elas não fazem ideia. Qualquer merda que você disser por aí, e principalmente quando você disser assim, isso não pode sair daqui. Gente, tenha certeza que alguém tá printando e mandando. Na hora, tá? Então, tempos depois, me mandaram aí umas mensagens dizendo que ela estava usando a minha imagem em videozinhos que ela estava fazendo no canal dela. E levantando umas enquetezinhas do tipo, o que será que aconteceu com essa pessoa que já foi tão fofa e hoje em dia é uma bruxa nojenta, sabe? Cara, eu prefiro ser este tipo aqui de bruxa nojenta do que esse tipo de gente que, além de fazer muita merda, ainda acha que tá super certa. Aliás, passa a imagem para os outros de que é muito certa, né? Não é certa nem na... Então, para arrematar aqui a pergunta do João Vitor, João, foi um momento assim que eu guardo como uma experiência, eu precisava ter passado por aquilo, tá? O santo não bateu, aquele cansaço ali, eu não tenho culpa e eu não tenho vontade, tá, de tentar conversar com quem está ali de saco cheio e me mostrando que está de saco cheio. Então a experiência não foi boa, mas ainda assim foi uma experiência. Vira e mexe eu me enfiava nesses buracos, meu Deus do céu, que fase. Mas eu tentava. Hoje em dia eu tô liberta de tudo isso, né? Só vou a lugares que eu realmente quero ir. O Laerte Dias está me perguntando sobre os preços de lançamentos, né? Como diminuir, né? Ele fala de um lançamento específico, mas eu vou generalizar aqui, tá, Laerte? Com sua licença. A questão de preços, né? Quem determina é a editora. Às vezes a gente fica bravo com loja, mas o precinho quem determinou são os editores, tá? Quem vai negociar ali qual será o desconto, não sei o que lá, é sempre o pessoal do marketing. Eu acho muito engraçado quando as pessoas, né, ficam fulos da vida ali com... o livro está em promoção com 5 reais de desconto, né? Que absurdo. Veio da editora, tá? Só para vocês saberem. Então, cara, tem que ter discernimento, né? O papel tá caro, a tinta tá cara, o capista tá caro, não. Tem capista ainda no mundo? Né? Eu acho que é tudo feito ali... Inteligência artificial rapidinho, né? Tá bom, cara. É caro fazer livro no Brasil, né? Não é barato. Só que lançamento a R$ 200 é um fenômeno de, sei lá, 2, 3 anos pra cá. Paga quem quiser. A questão são sempre essas editoras que fazem um negócio de, vamos incentivar a leitura, e cobram esse valor. Eles estão precisando cobrar esse valor em lançamento? Mas qual é a margem de lucro que eles estão tendo? Aí tem muita gente que diz assim, mas tá tudo pela hora da morte. Sim, tá tudo pela hora da morte. A gente tem que ter discernimento. Não está fácil para o público leitor, não está fácil para público de nada, tá? Tá tudo caro. Agora, como diminuir preço, você tem que procurar o marketing, alguém que trabalhe no marketing de alguma editora grande, tá? Gente, tem alguns livros que vocês me perguntam se eu já li, que seria facilmente resolvido se vocês usassem a busca do canal. A Brenda Paulo está me perguntando o seguinte, Tati, o que acha de recorrer ao chat GPT pedindo para nos explicar quando não entendemos um trecho do livro? Eu acho esse uso um uso interessante do chat GPT, tá? Agora, eu não sei o quão acurado, né, a rede social, a inteligência artificial pode ser para interpretar livros. Sinceramente, não sei. Tá? Eu acho que quando é um livro bem consagradão, assim, eu acho que eles pegam daquele banco de dados infinito na internet e conseguem tirar, sei lá, vamos pensar aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Então, uma enxurrada de conteúdo da internet afora. Eu acredito que ele junte tudo aquilo e te faça um resumo. Agora, se é um livro mais recente, eu não sei. Não sei como é que funciona. Vamos jogar essa pergunta aqui para o pessoal. Vocês usam o chat GPT desse jeito? Mas me parece um uso super bacana, tá, Brenda? Mas como você está lendo o livro, né, parou, consultou ali, voltou, é você que vai decidir no fim do dia, né, se aquilo ali está fazendo sentido ou não. E o Nara Santos está me perguntando se eu me considero capaz de separar autor de obra. Eu faço isso desde sempre.
Reconhece que em alguns casos isso é difícil, sim. Tem casos que, né, para você superar e continuar lendo, né, determinados autores, né, é um pouco difícil, tá? Então, assim, Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, é um escritor assim que depois que você sabe, né, das barbaridades, você fica assim, e agora? Não, mas o livro é bom. Então você separa o autor da obra e acabou. Mas eu sou adulta, eu não fico pondo apelido no escritor, eu não fico dizendo assim, este livro aqui não foi escrito por ele, foi escrito pela Alice, né? Eu não tenho 5 anos de idade. Mas, vou dizer uma coisa para vocês, isso aí é um caso que a gente tem conhecimento. Tem muitos outros casos que a gente não sabe. A gente vive na ignorância e segue nossa vida. Todo mundo que você olhar com uma lupa, você vai enxergar de um jeito que não vai te agradar. E no caso, né, de coisas muito pesadas, então, por exemplo, depois que eu li o Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas, para eu pegar um livro do Gabriel Garcia Marques, hoje em dia eu já pego assim, sabe? Deixa eu ler aqui. É que eu tenho pelo menos 2 livros favoritos da minha vida que são deste escritor. E aí, o que eu faço? Eu amo Cem Anos de Solidão, eu amo Crônicas de uma Morte Anunciada, então, que eu li antes de saber. Né? Então, mas, cara, é um desgraçado, né? Se vocês nunca leram Antes que Anoiteça, nunca viram meu vídeo, vejam lá. Daniela Lopes me perguntando qual sua dica para quem quer começar a ler livros em inglês. Baixe a amostra grátis para o Kindle, experimente, tá? Antes de investir no livro que você está pensando. Vou ler o comentário do Anderson aqui, que é bem longuinho, mas é interessante, ó. Tati, eu ando bem desanimado com os influenciadores que falam sobre livros, seja no YouTube, TikTok, Instagram ou qualquer outra rede. Deu uma cansada, né? Vamos lá. Primeiro, parece que tudo virou uma guerra ideológica, sim? E aí, quando o outro lado responde, nós somos insuportáveis, tá? Porque, não sei se você reparou, mas a guerra vem só de um lado. O outro lado ficou quietinho durante muito tempo. De vez em quando, a gente dá umas respostas e aí nós somos muito malvados, né? Vamos lá. Todo mundo parece que está disposto a brigar por um lado e se você não concorda com X ou Y, pronto, virei o diabo na Terra. Tem muita gente que tá certíssima em não se envolver nesse tipo de... Nossa, tô saudade da época em que eu não tinha nada a ver com nada disso. Antes de me jogarem nessas brigas, né? Agora aguenta. Vamos lá, ó. Segundo, não passa um dia em que eu troque ideia nos comentários sem que eu seja atacado de alguma forma. Pessoas me xingando só porque comentei que não gosto desse ou daquele livro. Quando eu tentava argumentar, as respostas frequentemente atacavam minha escolaridade. Como se eu não tivesse passado pelo ensino fundamental. Você não entendeu o livro, né? Por isso que você não gostou. Ou então a pessoa usava uma eloquência como arma de ataque. Ou seja, me ofendia com palavras bonitas. Essa condescendênciazinha, esse ataquezinho, sabe? Passivo-agressivo, também adoro nos comentários. Ó, terceiro, cansei de ver influenciadores serem atacados por coisa boba. Eu tava no canal da Carmen Lúcia, que eu adoro, o Que Vi do Mundo. Aí, ó, tá vendo? Um canal que eu recomendo. Deixa eu falar uma coisa a respeito de Carmen Lúcia. Ela tem um canal fantástico, tá? É um conteúdo muito bom. Domínio, sabe? Uma oratória bonita. Um canal sensacional. Já recomendei, inclusive, se vocês olharem meus vídeos sobre o Camus, né? Ela tem vídeos ótimos sobre o Camus também. Vocês vão ver que eu já recomendei este canal. E em outras oportunidades já falei dela para vocês também. Você sabe que quando eu fui cancelada, o pessoal fazia, né, esse pessoal politicamente correto, fazia muita campanha para um outro canalzinho crescer. A graça deles era ver meus números diminuindo e os números dessa pessoa crescendo. Eu achava isso muito curioso, porque era uma princesa da Disney, sabe? Enquanto Carmen Lúcia, por exemplo, uma mulher negra, inteligentíssima, que dá de 1000 em cima da criaturinha que o pessoal fez crescer, eles não ligaram não, sabe? E eu tô dando o exemplo da Carmen porque é um canal que eu acompanho há muito tempo, conheço e recomendo. Mas deve ter vários outros canais aí, sabe? Eu sempre fiquei me perguntando, cara, por que eles fizeram isso? E é uma pessoa tão insossa que eles, né, deram uma impulsionada. Por que eles não fizeram isso com a Carmen? É uma hipocrisia sem tamanho desse povo, tá, Anderson? Aí olha a história que ele conta pra gente, né? Ele estava no canal da Carmen Lúcia e fui ler os comentários de um vídeo dela sobre a União Soviética. Tinha um gato pingado lá dizendo que ela era a favor da ditadura. E eu pensei, será que tá tudo bem com esse cara? A pessoa vê o vídeo e se dá o trabalho de fazer um comentário acusando a pessoa disso. Você tá entendendo?
Quando eu recebo uns comentários assim também, Anderson, eu fico me perguntando, será que essa pessoa tá bêbada? Porque tem coisa que simplesmente não tem cabimento. Ah, enfim, ele continua. Ó, eu fico triste em ver uns influenciadores atacando outros por nada ou por view. Só que o ataque não é direto, tudo fica nas entrelinhas. Eu só não digo o nome porque é pra não dar mais ibope ainda pras pessoas mesmo, porque eu acho essas pessoas horrorosas. Pessoas ruins mesmo, tá? Todo mundo que se refestela em cima da desgraça de alguém, eu não quero saber. É a bolinha, tá? Eu sou quadradinho. No meu caso, Anderson, não é medo de processo, não. Eu tenho um material robusto aqui que pode fazer o jogo virar rapidinho. Coisas muito lindas que foram ditas a meu respeito por aí, sabe? Aí ele continua, mas quem já conhece sabe da referência e isso me entristece. Fica uma aguinha suja, né? Enfim. Vou falar por mim aqui, tá, Anderson? Eu fiquei muito tempo quieta, fiquei uns 10 anos quietinha. Hoje em dia que eu perdi meu filtro, eu não perco a oportunidade de dar umas alfinetadas nesse povo, não, tá? É desagradável? Lógico que é. Não foi agradável o que fizeram comigo. Quinto, olha isso aqui, ó. O plágio entre os influenciadores come solto. Gente, isso aqui é inacreditável. Dá muita vergonha alheia. Ó, já cansei de ver gente copiando outros. Há algum tempo eu fiquei embasbacado ao ver um vídeo de um cara X e ter tido a impressão de que eu já vi aquele conteúdo antes. Inúmeras vezes isso acontece aqui no canal. As pessoas vêm até mim dizendo, mas eu vi um vídeo muito parecido em outro canal, só que aí eu fui ver a data e o seu é de 3 anos antes. O que acontece? Esses criadores de conteúdo, eles pensam assim, ah, esses vídeos já são antigos, ninguém vai lembrar deles. Então eles vão lá e simplesmente copiam todo o conteúdo. Isso acontece em todos os nichos, mas para livro é um negócio assim que é meio inacreditável. Cara, tu não leu? Você quer ter um canal de livros e você não lê? Você não é capaz de emitir uma opinião sobre o livro? Você precisa copiar a opinião do cara que fez o vídeo há 3, 5 anos atrás? Porque você acha que você vai enganar todo mundo? E conseguir um tapinha nas costas porque, ó, eu li esse livro. Enfim, aí ele vai fazer o comentário sobre um canal de filmes aqui que eu também não vou mencionar, porque essa figura aqui também, enfim. Aí ele termina assim, ó, como você aguenta esse ambiente? Eu hoje em dia aguento esse ambiente devolvendo. A coisa chega até mim, eu devolvo. Porque eu me recuso a ficar doente de novo guardando certas coisas. Então... E aí ele encerra me perguntando, ó, como foi o seu processo para lidar com essas situações? Então, aquilo que eu já comentei aqui, né? Eu engoli muito sapo durante muito tempo. E não era assim, ah, vamos evitar problema. Não, é porque eu tinha que trabalhar, sabe? Então, o mundo caindo, barrancos caindo assim na porta da minha casa e eu fazendo a resenha de quarta, a resenha de domingo, entendeu? Trabalhando. É isso que irrita, né? Porque as pessoas fazem as coisas para te derrubar mesmo. Vira e mexe, eu recebo uns printzinhos de gurizada, né? Em rede social perguntando assim, ai, não sei como ela ainda tem emprego no BookTube. Emprego no BookTube? Eu inventei isso aqui, ó. Inventei mesmo. Sabe? O mínimo que as pessoas deveriam ter com alguém como eu é respeito. Ó, estou trabalhando hoje, né, com livros no YouTube, não, porque alguém começou lá atrás, alguém carpinou um terreno. Correr num terreno que já está carpinado é muito fácil, meu amigo. Então, assim, ó, corra. É que durante muito tempo, Davi Bopp fala mal de quem tinha começado tudo. Outra coisa, Anderson, é que eu tenho uma personalidade muito dane-se, né, para esse povo que não faz diferença nenhuma na minha vida. Então, mas no fundo eu concordo com você, é um pouco triste mesmo, né, ver essas situações aí acontecendo. São as escolhas, né, que as pessoas fazem na vida, né? Você acha que todo mundo é muito unidinho, né, mas no fim do dia você tem sempre uma rusga, tem sempre um print de alguma coisa que alguém falou sobre alguém chegando até você, sabe? Tem sempre uma invejinha, ah, eu também queria essa parceria, eu também queria esse publi, também queria esse clube, sabe? Isso aí para vocês verem como o público olha para isso e também acha muito feio. A Daniele Capovilla me pergunta o seguinte, ó, acabei de assistir ao seu vídeo de Catarina de Medici e gostaria de saber, você tem interesse na biografia de alguma figura da nossa história imperial, tipo a Imperatriz Leopoldina? Então, Dani, faça busca aqui no canal, tá? Eu tenho alguns vídeos para os livros do Paulo Resutti, que eu adoro, tá? Gente, inclusive Paulo Resutti é outro escritor contemporâneo que eu gosto muito, recomendo. Ó, Lohane, ó, eu tenho muita vontade de começar algum curso sobre teoria literária, mas eu sou zerada. Você acha que a Masterclass funcionaria para mim nesse caso? Então, não é um curso de teoria literária. Não, é mais sobre consolidação de hábito de leitura e como ler melhor, tá? Como reter melhor aquilo que você está lendo, como prestar mais atenção àquilo que você... no sentido de aquilo que vai aderir a mim a partir de determinadas leituras.
como identificar falácias dentro de livro, retórica, quando perceber que o autor está te mostrando apenas um lado de alguma coisa e não está mostrando o outro. Porque às vezes a gente passa pela leitura sem prestar atenção em absolutamente nada disso. Então é isso, tá? É uma coisa mais básica. Agora, se você quer teoria literária mesmo, pesada, procure um curso à distância de letras. Eu acho que vai ser muito mais proveitoso do que qualquer cursinho de Hotmart, tá? Ela deixou um comentário aqui de agradecimento muito bonito. Muito obrigada, Lohane. A Yasmin também perguntando sobre... Basicamente é como eu monto as minhas resenhas. Ó, nos seus vídeos você sempre fala sobre a biografia do autor. Quais fontes você usa para fazer suas pesquisas? Eu geralmente leio a biografia do autor mesmo. Quando não existe uma biografia, eu dou apenas aquilo que eu acho interessante, eu pego de entrevistas online mesmo, alguma informação, tá? E muitas vezes a própria orelha do livro já traz algumas coisas para você. Agora, se você já me viu aprofundando um pouquinho na biografia do autor nessas resenhas, é porque eu li a biografia, tá? O pessoal me perguntando o que eu acho do Mac Livros. Gente, eu não tô muito por dentro, não. Eu tentei baixar esse aplicativo, eu achei o aplicativo péssimo, achei o acervo, perdão. Aquilo que a gente já esperava, né? Que livros o Mac disponibilizaria, se não livros absolutamente enviesados. Ou clássicos, né, que você pode pegar de qualquer lugar, você não precisa ter um aplicativo. Eu acho que já tínhamos um aplicativo muito melhor, né, do Biblion, que é da Biblioteca do Estado de São Paulo, muito mais interessante, com muito mais recursos, e que ninguém falava assim de vez em quando. Agora esse aí, quando teve um lançamento, nossa, todo mundo falando. Falei, cara, mais um aplicativo para democratizar a leitura, né? Assim, quem está precisando começar a ler, né, não tem dinheiro para comprar livros e depende de bibliotecas e tudo mais, essas pessoas não têm nem celular, não sei se você sabe, tá? Mas ficou um auezinho, porque a gente percebe, né, quando é publi que não está sendo sinalizado. Né? Tem isso também, né? Faltou o Anderson comentar sobre isso. Então teve gente que recebeu uma verbinha aí, tá? E muito empolgados, nossa, muito felizes. Como se fosse a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Vou repetir, quem precisa, quem depende, né? Porque o que a gente mais viu na empolgação deste aplicativo foi um pessoal, ó, com uma estantezona de livro aqui atrás, ó, recomendando. Teu público não precisa do Mac Livros. Quem precisa do Mac Livros dificilmente, tá? Vai baixar um aplicativo para ler livrinho. Então, olha só, esse tipo de iniciativa exageradinha não funciona comigo, tá? Baixem lá o Biblion, que é um aplicativo muito mais interessante. Ó, para encerrar, eu vou responder essa pergunta aqui de Akalashnikov, tá? Ele tá me perguntando o seguinte: se eu mandar um esboço do livro que eu estou escrevendo, você faria uma revisão dele? E ele até põe assim, ó, só para ver se presta mesmo. Não, eu não faço esse tipo de serviço, já fiz, tá? Então, hoje em dia, o meu trabalho é voltado para este canal, para criação de conteúdo dos meus clubes, tá? Do meu curso de mitologia. Então, meu trabalho é esse. Eu não faço esse serviço. E eu também não trabalho mais com publi, tá? Eu vou aproveitar esta pergunta para responder ao pessoal que me manda muita DM, tá? No Instagram, pedindo orçamento. Ah, quanto é que você cobra para falar sobre o meu livro? Não cobro, porque eu não falo, né, sobre livros que não estejam no meu radar, tá? Estou sendo muito honesta. Então, o que vocês precisam é procurar. Não, no caso aqui dessa pessoa, não precisa nem ser um influenciador, precisa ser alguém que tem um know-how aqui para fazer essa leitura e você quer só saber se presta? Poxa, você não é um amigo? Então, se é só isso, é mais fácil. Agora, para quem quer divulgar um livro que já publicou, aí você tem que procurar realmente criadores de conteúdo que ofereçam este trabalho, que ofereçam este serviço. Não é o meu caso, tá? Eu fiz isso durante 5 anos da minha vida, mais ou menos, e tive aquele problema, né? Eu passei aí uns 20 minutos do vídeo, né, contando para vocês sobre como os meus próprios colegas, né, ridicularizaram minha tabela de preços. Eu falei, é isso que vocês querem? Então, ó, façam vocês aí os publis, tá? Eu paro de fazer, vocês fazem aí, cobram quanto vocês quiserem. Tinha muita gente na época que dizia assim, ai, ela tá cobrando para falar sobre um livro, que absurdo. Então, assim, você tem tempo para ler todos os livros de escritores que estão iniciando? Abra seu canal para isso, então. Mas já vou adiantando a vocês que é um serviço, é um trabalho. Por mais que o canal da pessoa seja um hobby,
né? Não é um livro, né? O seu livro que você acabou de lançar não é um livro que está no radar daquela pessoa. Então tenha essa consciência e saiba que você vai precisar colocar a mão no bolso. Então procure aí os meus colegas que, né, façam publi, tá? E torço muito para que dê tudo certo, tá bem? Agora, se você ainda está escrevendo, você precisa procurar um revisor profissional. Vai ser bom para você. Antes de escolher uma editora para publicar o seu livro, procure um bom revisor. Um livro redondo, revisado corretamente, vai ser o seu cartão de visitas, tá? Ai, a capa, não sei o que lá. Isso aí, a inteligência artificial faz um instantinho para você hoje em dia, tá? Então é isso. Vamos ficando por aqui. No mês que vem eu volto, então, respondendo as perguntas que vocês deixarem para mim nos comentários deste vídeo. O vídeo ficou longo hoje, né? Mas é isso então, pessoal. Um beijo grande. Muito obrigada pela companhia. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do canal. Vocês ainda não estão vendo a listinha aqui do lado, né? Porque eu preciso dar uma revisada. Muita gente encerrou apoio ou fez uma pausa, enfim, chegou gente nova também. Eu preciso dar uma reorganizada nos nomes dos apoiadores. Então, em breve, a lista volta. Agradeço também a compreensão dos apoiadores e, gente, muito obrigada de verdade. Tá bem? Um beijo grande para vocês e até a próxima.